Vindo aqui no começo, rapidão, só ressaltar que dessa vez tem 2 artigos. Eu simplesmente coloquei os 2 artigos em um mesmo vídeo, porque os dois têm um tema em comum, que é universidade, ensino superior no geral. Da mesma forma dos outros vídeos, que são 2 artigos, eu vou deixar aí na descrição a marcação de cada artigo, para se você não sei quiser pular logo para o segundo artigo, vale a sua vontade. E é isso. Agora podem escutar aí os artigos. Então, dessa vez eu decidi ler aqui um artigo nomeado Ainda vai chegar o dia em que a universidade vai brilhar. Esse artigo ele foi produzido pelo Thomas Calado. Já está meio antigo, foi produzido dia 27 de julho de 2016 para a Center for Stateless Society, ou C4CS. Decidi dessa vez pegar um artigo do C4CS mesmo, porque eu sempre gosto de variar o lugar ao qual eu pego os artigos. Então, ultimamente eu tenho pego bastante do Medium, então dessa vez eu decidi pegar aqui do Center for Stateless Society. E sem mais delongas, começar aqui logo a ler o artigo. Estranhamente, um samba editorial, aí aqui no caso ele cita as notícias, que crise força o fim do injusto ensino superior gratuito, é uma notícia do jornal O Globo, dia 24 de julho de 2016. E a outra notícia seria do Rogério Galindo, chegou o dia, acabando de propor o fim da universidade pública, produzido para a Gazeta do Povo, dia 25 de julho. Agora eu vou voltar aqui para o artigo em si. Voltam a levantar a discussão sobre o ensino superior público no país. Mais estranho ainda é que aqueles em favor do ensino público estatal já têm mais a noção ideal de um ensino superior público do que a real situação financeira estrutural das instituições. Privar o povo do famigerado ensino público gratuito de qualidade seria de um conservadorismo atroz, que preze pelos ricos enquanto exclui os pobres do acesso à educação. Pretensamente moralizante e libertadora. Para a esquerda brasileira, o debate das ideias é sempre mais presente e palpável que o debate das ações. O certo é o certo, e deve sempre ser posto em prática. Os custos não importam, tampouco quem arca com eles. Mas a realidade mundana é muito diferente da bolha ideal em que vivem os articulistas de jornais e os comentaristas de universidade. A denúncia é do desmonte do estado de bem-estar social brasileiro, que teria sido construído a duras penas, entre aspas. A realidade é que esse bem-estar jamais existiu. E não vai existir, porque a realidade é que vivemos em um país pobre. A título de matemática básica, se dividirmos toda a riqueza gerada no país em 2015, o resultado seria $11.100 por pessoa. Dados de 2011 mostram que o custo médio de um aluno no ensino superior público brasileiro é de também $11.000, número defasado pelo decrescimento econômico do período e corroído pela inflação, sendo provavelmente muito maior depois de 5 anos. A captação pública de recursos, no entanto, não se dá sobre 100% da riqueza gerada, mas sobre cerca de 35%. Teoricamente, o governo federal, se pudesse maximizar a utilidade dos recursos financeiros e reduzir os custos de operação da máquina pública ao máximo, teria $3.800 para gastar com cada brasileiro, por ano, já que o custo médio de um aluno é praticamente 3 vezes esse valor para cada ano que um estudante passa nas universidades, angariando conhecimento e construindo um Brasil melhor. Outras 2 pessoas são usurpadas dos esforços do seu trabalho e da própria riqueza que geram, legados à própria sorte, por um governo que não dispõe de mais recursos hábeis para investir nelas. Mas isso não é um problema. Afinal, as universidades públicas brasileiras estão repletas do povo, cheias de alunos pobres, verdadeiras ferramentas de transformação social. A universidade pública brilha em sua forma e missão de tirar o pobre de sua miséria. A realidade, mais uma vez, não poderia estar mais distante da verdade. Às custas de 6 milhões de brasileiros, 2 milhões usufruem do ensino público gratuito de qualidade, quase metade deles pertencentes a classes mais altas. Os fatos se tornam cada vez mais alarmantes quando encaramos outras realidades. A primeira delas é que o acesso é facilitado para quem dispõe de mais recursos, algo que pode até parecer óbvio e tenta ser solucionado por políticas públicas de inclusão social. Embora os efeitos das políticas amenizem o problema,
ele persiste como é. No Brasil, os pobres pagam a universidade dos ricos. As universidades mal conseguem se aguentar de pé. Gastam além do que têm apenas para pagar o quadro de funcionários, em uma dívida que é crescente. Angariar fundos é termo proibido. Influências financeiras externas só mudarão o real propósito da universidade e desvirtuarão o foco das pesquisas e do ensino. Falar em cobranças para quem pode pagar é assinar um termo de morte no ambiente universitário, já que contraria toda a lógica do ideal vigente. O inimigo, aos olhos dos articulistas, não é o Estado, mas o ganancioso empresário, que infiltra sua rede de influências dentro da máquina pública, para garantir seus próprios interesses. A verdade é que essa ação gananciosa só é possível mediante a atuação de um Estado potente. Sem o auxílio de uma máquina controladora, há pouco subsídio para que as leis sejam revistas em favor de poucos. A regulação é a palavra de ordem. A educação tem de vir do Estado, severamente institucionalizada, para evitar desvios. Muito embora haja experiências que mostram que é possível, sim, prover educação privada com gastos bem inferiores ao do nosso governo. $1 por semana, ou $52 por ano. Os fatos não importam. O que importa é que o Estado deve prover. Prover ensino, prover saúde, prover transporte. Não importa o quanto isso custe. Aliás, não importa o quanto isso custe para os mais pobres. É um argumento econômico que é frágil diante da imponência estatal e da ideia de que este, como uma mãe, deve nutrir a pátria. O argumento econômico, que é pouco humanitário, desigual e mesquinho, não o Estado, em sua missão usurpadora dos esforços do povo. Se o Estado não serve para prover o básico para a população, não serve para muita coisa. A universidade pública ainda há de brilhar nos olhos do povo. Isso vai acontecer quando pegar fogo. Oi, então. Hoje eu vim aqui ler um artigo nomeado Uma Universidade Construída pela Mão Invisível. Esse artigo ele foi produzido pelo Roderick Long, postado originalmente no site libertarianism.org e foi traduzido pelo Eric Vasconcelos para o Center for Stateless Society. Sendo assim, essa versão do artigo pode ter algumas edições para publicação aqui nesse site. Ele mesmo chega a ressaltar aqui. Só ressaltando aqui também para vocês que vão ler aqui o artigo, que talvez, se vocês forem ler o artigo no original, no inglês, pode ter uma diferença aqui a colar, mas nada demais. Então começar aqui logo a leitura do artigo. A história da Universidade de Bolonha oferece um exemplo de como os mecanismos da ordem espontânea, essenciais ao anarquismo no mercado, como associação de ajuda mútua e de jurisdições legais concorrentes, podem operar no campo universitário. Muitas universidades medievais eram gerenciadas de cima para baixo. A Universidade de Paris, por exemplo, foi fundada, organizada e financiada pelo governo, e os estudantes eram rigidamente controlados e regidos pela faculdade. A Universidade de Bolonha, por outro lado, era administrada de baixo para cima, controlada e financiada pelos estudantes. A Universidade de Bolonha não foi formalmente fundada. Ela simplesmente brotou espontaneamente, por meio de interações de indivíduos que tinham objetivos distintos. No século XII, Bolonha era um centro cultural e intelectual. Estudantes de toda a Europa iam à cidade para estudar com importantes acadêmicos. Professores que não se organizavam em uma estrutura universitária, mas operavam por conta própria, oferecendo aulas livres e cobrando valores que os estudantes estivessem dispostos a pagar. Se as aulas de um professor fossem ruins, ou se seus preços fossem altos demais, os estudantes procurariam um outro professor. Os professores tinham de concorrer por alunos, e eram pagos somente se os estudantes considerassem suas aulas interessantes. Bolonha rapidamente foi tomada por estudantes estrangeiros. Porém, ser estrangeiro em Bolonha tinha lá suas desvantagens, uma vez que estavam sujeitos a várias vulnerabilidades jurídicas. Por exemplo, os estrangeiros eram responsáveis pelas dívidas de seus compatriotas. Isto é, se John, um comerciante inglês, devesse dinheiro a Giovanni, um nativo da Bolonha, e John fugisse da cidade, então o inocente James, se fosse um cidadão inglês, poderia ser obrigado pela lei bolonhesa para pagar Giovanni o dinheiro devido por John. Por essa razão, os estudantes estrangeiros começaram a andar juntos, em busca de segurança mútua e proteção,
em associações chamadas de nações, de acordo com suas várias nacionalidades. Uma nação era composta por todos os estudantes ingleses, outra por todos os estudantes franceses, e assim por diante. Se qualquer estudante precisasse de assistência, por exemplo, no pagamento das dívidas de outrem que o governo exigisse, os outros membros de sua nação contribuiriam. Cada um fazia uma contribuição ao grupo, em troca da segurança para si em momentos de necessidade. Com o tempo, as diferentes nações concluíram que seria interessante partilhar o risco ainda mais e formar uma organização chamada Universitas, que ainda não era uma universidade no sentido moderno. O mais próximo em português à palavra latina universitas seria a palavra corporação. A Universitas era essencialmente um empreendimento cooperativo estudantil. Os professores não faziam parte dela. A Universitas era governada democraticamente, seus negócios conduzidos por um conselho representativo, formado por de 2 membros de cada nação. E questões importantes eram decididas por voto majoritário, em assembleia de todos os membros. A similaridade com a antiga Constituição ateniense surpreende. A Universitas resolvia disputas internas e fornecia assistência aos seus membros. Com a Universitas, os estudantes agora possuíam uma ferramenta efetiva de negociação coletiva com o governo municipal, semelhante aos modernos sindicatos. Os estudantes podiam exercer considerável influência nas suas lutas com a cidade, porque se os estudantes decidissem deixá-la, os professores seguiriam seus clientes, e a cidade perderia uma importante fonte de receita. Assim, a cidade cedeu, reconheceu os direitos dos estudantes estrangeiros e concedeu a Universitas jurisdição civil e criminal sobre seus próprios membros. Embora a Universitas fosse uma organização puramente privada, ela adquiriu o status de sistema jurídico independente dentro do governo municipal, embora não subordinada a ele. Como a Universidade de Bolonha tornou-se a Universidade de Bolonha? Bom, acima de tudo, essa nova ferramenta de negociação coletiva com a cidade podia também ser usada como para negociar com os professores. Os estudantes, organizados dentro de uma universitas, eram capazes de controlar os professores por meio de boicote às aulas e de retenção dos salários. Isso deu à universitas o poder de determinar a duração e as disciplinas dos cursos, além dos salários dos professores. Logo, os professores passaram a ser contratados e demitidos pela universitas como um todo, em vez de por seus membros individuais, agindo de forma independente. Nesse ponto, nós podemos finalmente traduzir universitas como universidade. Como funcionários de uma universidade dirigida por estudantes, os professores poderiam ser multados se não começassem e terminassem no tempo, ou se não terminassem um conteúdo até o final do período do curso. Um comitê de estudantes era designado para supervisionar professores e relatar qualquer mau comportamento. Os membros desse comitê eram tradicionalmente chamados de delatores de professores. Os professores não eram completamente impotentes. Eles formaram uma associação de própria, o Colégio dos Professores, e ganharam o direito de determinar tanto os custos dos exames e os requerimentos para a graduação. O equilíbrio de direitos então emergiu por meio da negociação. As obrigações dos professores eram determinadas pelos estudantes, enquanto as obrigações dos estudantes eram determinadas pelos professores. Era um esquema de divisão de poderes. Os estudantes, contudo, continuaram a agir como a parte dominante, dado que eram os clientes pagadores e coletivamente tinham maior poder. Esse arranjo quase anarquista foi eventualmente destruído, quando o governo municipal assumiu o controle da universidade e passou a pagar os professores diretamente, com o dinheiro dos impostos, transformando assim a Universidade de Bolonha em uma instituição pública de ensino. Não importa o que pensemos dessa atitude, uma medida de interesse público ou um simples golpe para acumular mais poder político. De qualquer forma, o resultado foi que os professores se tornaram dependentes do governo municipal, em vez dos estudantes, que perderam sua influência. Na prática, o poder foi transferido dos estudantes para os políticos bolonheses. Aqui, no caso, ele passa a fonte principal para o texto, que é Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition. Foi um texto produzido pelo Harold G. Berman para Cambridge, Harvard University Press, em 1983. Então parece que essa é a conclusão do texto.
Também ressaltar que na verdade eu tinha dito errado. Ele não foi traduzido pelo Érico Vasconcelos. Ele foi traduzido originalmente pelo Matheus Passini, com a revisão de Giacomo de Pellegrini e com a nova revisão e edição feita pelo Érico Vasconcelos. Então teve envolvimento dele, mas não foi na tradução original do texto. O importante é que o texto foi um texto bem legal. Espero que todos vocês tenham curtido a leitura. E é isso. Espero que tenham gostado e até mais.